Campina Grande, sexta-feira, 22 de março. Para aqueles que não sabem, hoje comemora-se o Dia da Água. E como é importante esse líquido. Nós não podemos viver sem água. A gente só sabe a importância da água quando a gente sente a falta da água na rua, no bairro ou na cidade. Interessante que Jesus, quando afirmou "Eu sou a água da vida", ele estava falando para um povo que sabia a importância da água, considerando que toda aquela região do Oriente Médio, por ser uma região muito desértica, e principalmente em Jerusalém, a falta deste líquido é constante. Chove poucas vezes no ano e é deserto. Então, quando Jesus falou "Eu sou a água da vida", o povo estava reconhecendo a importância da água, como a água é importante. E a gente vê, quando em nossas excursões, Israel recicla a água até de banho. Eles procuram também irrigar o deserto com mangueirinhas, onde, por gotejamento, não se perde uma gota d'água, cai no caule da flor, da planta, da árvore, para produzir frutos. E aí nós vemos o deserto totalmente irrigado, onde se planta a soja, o algodão, onde se planta frutas, e isso tudo irrigado no deserto, porque Israel sabe o quanto é importante, como é importante a água. Lamentamos porque muitas pessoas têm desprezado de receber a água da vida, que é Jesus. Jesus disse: "Eu sou a água da vida. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais tornará a ter sede." Então, se você está conosco nessa manhã, nesse dia da água, quiser dessedentar a sua alma, venha para Jesus. Ele vai matar a sua sede. Jesus chegou uma certa ocasião, à beira do poço de Jacó, estava uma mulher para retirar água. E Jesus, ao se identificar com aquela mulher, simplesmente Jesus, se sentindo rejeitado por ela, disse: "Mulher, você está tirando uma água que tantas vezes quantas você vier tornará a ter sede, mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você terá sede." E aquela mulher desejou beber da água da vida, que é Jesus. Depois que ela saciou a sua alma e o seu coração, ela foi à cidade e disse àqueles homens com os quais ela se prostituía, porque Jesus havia dito para ela: "Já tiveste 5 maridos, e este com o qual tu vives agora não é teu marido." E ela disse: "Eu vejo que tu és profeta." E aí ela procurou trazer toda a dificuldade para que Jesus não continuasse aquele diálogo. E quando ela reconheceu que Jesus era o Messias, porque Jesus se identificou para ela e disse: "Eu sei", a mulher havia dito: "Eu sei que o Messias há de vir. Quando ele vier, restaurará toda a nossa sorte." Jesus disse: "Sou eu que falo contigo." E ela deixou o seu cântaro aos pés de Jesus, correu e foi a toda pressa dizer àqueles homens com os quais ela se prostituía: "Vinde ver de um homem que me diz tudo quanto eu tenho feito. Porventura este não é o Messias?" Jesus é aquele que não somente dessedenta a nossa sede, mas nos liberta do pecado, como libertou aquela mulher que estava ali no poço de Jacó, à procura de água. Sacia a sua sede com Jesus, que é a água da vida. A importância que nós temos de beber este líquido para matar a nossa sede física do nosso corpo. Jesus mata a sede da alma. E lamentamos porque muitos homens estão buscando dessedentar a sede da sua alma e do seu coração através de bebidas alcoólicas, drogas, crack, prostituição, tudo, enfim, que o mundo oferece. Portanto, nesse dia da água, nessa manhã, venha para Jesus. Ele disse: "Eu sou a água da vida. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais tornará a ter sede." Quero deixá-los agora com o cantor e pastor Vitorino Silva. Está difícil e
caminho em toda direção. Aqui, ó, não tem jeito. Sempre alguém está dizendo, agora pra você não há solução. Mas meu Deus muda num instante a sua vida, se assim você crê. Quantos creem? Quantos creem? Quantos creem? Faz você mudar, derrubar muralhas. Deus é Deus, igual a Deus não há. Muda a sua, muda a minha, muda a nossa. Com esse Deus tremendo, não há quem possa. Se hoje Deus tomar lugar em sua vida, verá que existe solução. Deus é Deus e vai mudar sua situação. Você perdido está. Não aceites. Diga agora, eu estou liberto. Deus vai me ajudar. Esse medo, que aos poucos vai tomando o teu coração. Mande-os sair. Sabe o quê? Deus hoje ainda vai mudar a tua situação. Muda a sua, muda a minha, muda a nossa. Com esse Deus tremendo, tremendo, não há quem possa. Se hoje Deus tomar lugar em sua vida, verá que existe solução. Deus é Deus e pela fé já mudou nossa situação. Muda a minha, muda a nossa. E eu digo aleluia, aleluia. Com esse Deus tremendo, não há quem possa. Se hoje Deus tomar lugar em sua vida, verá que existe solução. Deus é Deus e já mudou nossa situação. Quantos creem que Ele já mudou? Honrando a reunião de adoração, Jesus então, ao ter a oportunidade de falar, cheio do poder do Espírito, ele se utiliza das Escrituras para ministrar os corações daqueles que estavam presentes. Olha o versículo 17, 18 e 19.
e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Amados irmãos, dentro dessa cena maravilhosa, de alguém abrir as Escrituras e, cheio do poder de Deus, ministrar a verdade aos corações daqueles que estavam presentes, também se descortina uma área tenebrosa, algo obscuro e devastador: a incredulidade dos que estavam presentes. E eu achei isso interessante quando estava estudando esse texto. Eu tenho um pregador naquele momento ali, cheio do Espírito. Ele tinha acabado de chegar de um jejum de 40 dias, estava passando ali pela Judeia, se encaminhando para o norte, que é a Galileia, não é assim, Aurizete? Cheio do Espírito Santo. Ele estava marchando, curando, libertando. Aí ele vai para a adoração na sinagoga no dia de sábado, no dia do culto. Ele se levanta porque ele tem a oportunidade da sinagoga, já conheci ele frequentava a sinagoga desde jovem. E ele se levanta cheio do Espírito, pregador dos pregadores, Filho de Deus, encarnado na frente deles, pega o livro de Isaías, que está a profecia justamente dele, prega para aqueles homens, e aí, irmãos, aparece justamente o coração petrificado, incrédulo. E esse coração incrédulo é manifestado lá no versículo número 22. Olhe comigo. E todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Os caras estavam encantados. Pense num pregador. Minha amiga, esse cara prega demais. É o que muitas vezes suscita no coração da gente, irmãos. A gente está admirado com a pregação, a gente balança até a cabeça: eita papai, fala. Mas aquilo ali não passa apenas de uma admiração do pregador, uma admiração da retórica do pregador, uma admiração da desenvoltura do pregador, mas no coração não foi habitado a palavra, não desceu, não fez com que ele deixasse de pecar o Senhor. E aqui está esse teatro obscuro, aqui está este teatro de trevas, aqui está este palco tenebroso da incredulidade do homem, da incredulidade da gente, que vê o Senhor pregando, fica maravilhado com a sua pregação, mas não acredita. E o fato de não acreditar é justamente na última pergunta: não é este o filho de José? Eles estavam diante do Messias, o Emanuel, o prometido, o leão da tribo de Judá, aquele que viria instalar o seu reino espiritual, aquele que era a libertação do povo, aquele que traria a salvação para toda a humanidade. Mas eles estavam de frente para o seu Salvador, e aí vai e diz: não é esse o filho de José? Coração incrédulo, é o meio do seu coração. É um coração humano, é um coração cego. Aqui é um exemplo claro, mesmo sendo cheio do Espírito, mesmo sendo filho de Deus, mesmo pregando a verdade, um coração árido, estéril e secular não é tocado. Você já viu, e você também já disse essa opinião: mas rapaz, não se converte ninguém. Também o pastor não prega um sermão expositivo, ou melhor, evangelístico. Mas a gente começa a ver os defeitos, botar defeito aí para lá, para cá, e aquilo que de fato resolve o nosso coração não está sendo feito: arrependimento e fé. Aquilo que de fato vai nos levar de um patamar de trevas para um patamar de luz é o arrependimento e fé.
Não é a crítica, não é a opinião, não é o seu bojo de conhecimento teológico. É um coração quebrantado, temor ao Senhor. É o que faltava para aqueles homens que estavam reunidos ali. Eles não tinham temor ao Senhor. Eles gostavam de pregação, eles gostavam de cânticos, eles gostavam da reunião da sinagoga, eles gostavam de ir para a igreja, mas eles não ouviam o Senhor da igreja. A pergunta que se faz, irmãos, será que o nosso coração está desse jeito? Será que nós estamos áridos dessa forma? Será que nós não conseguimos nos quebrantar? E o quebrantamento, irmãos, não é apenas chorar diante de Deus ou de sentir alguma coisa, mas o quebrantamento é chorar pelos pecados, por aquilo que nós estamos fazendo, por exemplo, contra o outro. Ali estavam corações secos, secular, não foram tocados. Deus realmente tem sentença sobre os filhos da desobediência que não conseguimos explicar, apenas saber que existe. Eu não consigo explicar aquela cena, mas existiu. Existiu. Estava ali um pregador cheio do Espírito, estava ali um pregador usando as Escrituras, e estava ali um monte de incrédulo, religiosos, que iam um culto atrás do outro, que quando caminhava na rua se levantava para orar, para mostrar para os outros que era espiritual, mas foram incapazes de ver que quem estava na frente dele era o Salvador. Não se admire. Não se admire quando você compartilha o Evangelho e pessoas sem um mínimo de educação, simpatia e grosseiros rejeitam. Não fique impressionado, mesmo diante de testemunho em sua própria casa, seu irmão, seu pai, mãe, filho, filha, ou outro parente qualquer desdenha da sua fé. Não se admire. O próprio Jesus é reunido, cheio do Espírito, pregou o Evangelho, e aqueles homens desdenharam dele. Não se preocupe não porque desdenhou de você. Não se preocupe porque eles xingam. Não se preocupe porque falam de você. Não se preocupe quando desdenham de você, da sua fé. Não se preocupe. O seu Senhor também sofreu a mesma coisa. Jesus estava ali com eles, cheio do Espírito e ministrando a verdade. Os versículos 17, 18 e 19 nos informou isso. E mesmo com a admiração daqueles presentes, devemos observar um instrutivo exemplo sobre a maneira como as pessoas frequentemente recebem o ensino das Escrituras. Quando nosso Senhor terminou seu discurso em Nazaré, seus ouvintes lhe davam testemunho e se maravilharam das palavras de graça que saíam dos seus lábios. Não encontraram qualquer erro na exposição das Escrituras, até porque era impossível Jesus errar numa pregação. Eles não encontraram qualquer erro na explicação das Escrituras que haviam acabado de ouvir. Não podiam negar a beleza da linguagem que havia escutado. Jamais alguém falou como este homem. Foi isso que eles disseram. Mas os seus corações permaneceram completamente insensíveis e não foram alcançados pela mensagem. E para mim isso é espantoso. Já pensou? Ouvir uma mensagem bem explicada, correta, sem erro de interpretação, sem erro de aplicação, uma homilética eficaz, e o teu coração não dá uma palpitada de fé? Que tristeza.
E ainda mais, é um coração que permanece naquele orgulho de não acreditar em Cristo Jesus. Em resumo, não houve efeito sobre eles, exceto um sentimento temporário de admiração. E outra lição que eu queria trazer nesta noite é para que você parasse de admirar o Evangelho e começasse a viver o Evangelho. Parasse de admirar as luzes, os bancos, a performance dos cantores. A performance dos instrumentistas. E passasse de fato a viver o Evangelho. Amada igreja, aqui nós fomos fundamentados pela Santa Palavra. A nossa crença se baseia no único Salvador, a saber, Jesus Cristo. Mas precisamos examinar a nós mesmos. Devemos averiguar a fundo o nosso coração sobre aquilo que temos ouvido. Balançamos a cabeça em sinal da aceitação, e o que de fato isso tem mudado na sua vida? É uma averiguação prática dos efeitos do ensino da palavra em nossa vida. O que adianta falarmos noite após noite sobre perdão, mas eu tenho uma capacidade inequívoca, brilhante, de não falar mais com meu irmão? Como é que eu posso ouvir sobre perdão de Jesus, que eu devo perdoar 70 vezes 70, 7 vezes 7, ou seja, infinito, e ter a destreza, a maestria de virar as costas para o meu irmão? É disso que eu quero falar nesta noite. É disso que eu quero aplicar esta noite. Eu quero que você pare de admirar quem prega e passe a viver a pregação. Que você estanque a sua admiração à liturgia da Igreja do Calvário e passe a viver aquilo que é ensinado na Igreja do Calvário. Precisamos saber se a fé que nós professamos tem nos conduzido a uma vida efetiva de sacrifício pelo próximo, pelo outro. Nesses últimos dias, isso tem falado muito ao meu coração, justamente quando as pessoas se espantam, dizendo: mas você fez isso, você fez aquilo, mas ele te enganou, mas ele não cumpriu com a palavra. Eu sei que a gente deve separar aquele que tem mau caratismo, que Paulo vai dizer: afasta-se destes, do irmão que necessita de ajuda, que precisa do nosso braço, da nossa mão. Na igreja de Caracoles, meus irmãos, lá na igreja congregacional do Calvário, está indo uma família de haitianos. Está lá frequentando. Ou seja, nós investimos para que esse casal pudesse ouvir o Evangelho. Se isso não gratifica o nosso coração, a gente precisa retornar ao Evangelho, porque isso é fazer sacrifício para o próximo. Sim ou não, meus irmãos? E a minha oração é que nós continuemos com esse sentimento de ajudar o próximo, porque esse é o Evangelho puro e verdadeiro na prática.
Precisamos então saber se a fé que nós professamos tem nos conduzido a uma vida efetiva de sacrifício pelo próximo, pelo outro. Porque é possível que estejamos aqui apenas para competir, para angariar aplausos, para ouvir palavras bonitas nos grupos do WhatsApp. Meus queridos, meus irmãos, diga isso de coração. Não adianta esperar uma mensagem de que eu sou uma bênção, se na verdade minha vida oculta é uma lama de pecado. E não adianta também esperar de mim, pastor, de dar um elogio, se você não merece o elogio, para eu não te enganar, para eu não enganar o seu coração, dizendo que você é uma bênção, se você é uma maldição. Dizendo que você é uma bênção, se você precisa se consertar. Dizendo que você é uma bênção, se você precisa urgentemente tirar a soberba, a ganância do seu coração. Amém, meus irmãos? É melhor dizer a você de que você precisa se consertar diante de Deus, do que dizer que você é uma bênção. Porque você pode caminhar para o inferno sendo uma bênção. Porque essa bênção será só nas minhas palavras, e não na verdade. Não adianta receber elogios se os meus olhos estão envoltos às concupiscências da minha carne. E Deus sabe o que você vê e pratica no oculto. Deixe de ser besta, pensando que Deus não está vendo, pensando que Deus não está contemplando a tua safadeza. Ele está vendo, Ele vê tudo. Não adianta a gente enganar. Quando Jesus estava pregando na sinagoga, o efeito que aquela pregação estava estabelecido no arrependimento e a fé viva em Jesus Cristo. Produzir um esforço diário para cessarmos de pecar e resistir ao diabo. Era o conteúdo da pregação. É o conteúdo que eu tenho que trazer e levar para a minha vida e para a sua vida. Produzir um esforço, esforça-se. Você tem que se esforçar, esforça-se diariamente para cessar de pecar e para resistir ao diabo. Porque aqueles senhores que estavam apenas admirados com um bom sermão, com a retórica desempenhada no púlpito por Jesus, eles continuaram incrédulos e chafurdados na lama do pecado. Portanto, meus amados irmãos, não saia daqui hoje, sem pensar naquela pessoa que você ofendeu, naquela pessoa que te ofendeu, e trabalhe com o Senhor em oração para dispensar o perdão. Porque isso, irmãos, isso vai reverberar na sua vida espiritual. Se você acha confortável estar no seu lugar de confortável e não querer conversa com o outro, com o próximo, esse lugar de conforto em algum momento vai ter desdobramento e não vai ser bom. Não vai ser bom. Isso é algo bíblico. Eu não estou inventando. Meus amados irmãos, termino aqui dizendo que também você precisa, assim como Jesus fez, honrar os meios de graça. Você precisa honrar o momento de oração, a meditação da palavra. E como nós estamos falando aqui de um exemplo de Jesus que foi para uma reunião de adoradores, você precisa começar a honrar os cultos da sua igreja.
Você está estabelecido como membro. Talvez você possa pensar que o culto do Calvário não seja muito legal para você. Não tem problema. Tem outras igrejas que podem ter um culto melhor. E você pode escolher isso. Mas se você é membro e tem compromisso aqui, não deixe de honrar o culto. Porque Jesus aqui honrou a sua presença lá na sinagoga da sua cidade, a qual ele frequentava quando era jovem. Que Deus abençoe e aplique sua palavra nos nossos corações. Queremos agradecer a todos quantos estiveram conosco. Esperamos nos reencontrarmos na próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Mas eu quero lembrar, nesses instantes finais do nosso programa, que neste sábado, dia 23, nós estaremos realizando mais um EMAC na Igreja do Calvário. Foi especialmente convidado para ministrar a palestra o pastor Rony, da Igreja O Brasil para Cristo. Para aqueles que não sabem, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, no início do giradouro da Avenida Brasília. Nossa reunião tem início às 19h30. No domingo, às 9h, EBD, Escola Bíblica Dominical. E à noite, às 18h, culto divino. Você está cordialmente convidado, você que reside em Campina Grande, nos bairros do Catolé, José Pinheiro, venha prestigiar este encontro, cuja família será o alvo de toda a palestra. Não perca, portanto. Desejo a todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.